Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto de começar saudando assim, como você que acompanha o canal já sabe, porque eu não sei a que horas você vai assistir o programa, se pela manhã, se pela tarde, se pela noite, mas sinta-se bem-vindo. Faz tempo que a gente não tem programa, ele passou alguns meses parado, tive algumas outras atividades, mas estamos voltando depois desse, digamos, recesso, para falar sobre a história do presbiterianismo no estado do Mato Grosso. E para falar com a gente, eu convidei o reverendo doutor Emerson Arruda, nosso irmão. Eu vou apresentá-lo agora. É bacharel em teologia, licenciado em filosofia, história e pedagogia, é mestre em educação, doutor em história pela Universidade Federal do Mato Grosso, doutor e pós-doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nosso irmão é pastor da IPB há 22 anos, no Mato Grosso, e atualmente é diretor do seminário Tel-Sul, vou dizer de novo, seminário Tel-Sul Brasileiro em São Paulo. Então, esse é o nosso irmão, e a quem eu já faço um agradecimento. Fico muito feliz pelo irmão ter aceito o convite e poder participar aqui para a gente falar um pouco sobre a história do presbiterianismo nessa região do nosso país. Eu tenho tentado alternar as regiões na medida do possível, e é o segundo programa sobre o Centro-Oeste. Nós já tivemos sobre um programa no Centro-Oeste sobre Goiânia, e agora vamos ter a oportunidade de ouvir um pouco sobre o presbiterianismo no Mato Grosso. E seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado por aceitar o convite. Flávio, primeiro, a gratidão é minha pelo convite. Poder falar um pouquinho sobre aquilo que Deus fez na história por meio de uma variedade de pessoas sempre traz ao nosso coração uma sensação de gratidão, de serviço, e principalmente quando nós temos um canal como o seu, que nos permite ter acesso a essas informações daquilo que Deus tem feito ao longo da história, especificamente no estado onde eu nasci. Eu sou de uma cidadezinha pequena do estado do Mato Grosso, Poxoréu. Fui criado em Rondonópolis e atualmente estou no estado de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E a história do presbiterianismo no Mato Grosso, a gente pode marcar ele tendo início em que período da nossa história? Olha, basicamente, no século XX, início do século XX, especificamente quando eu fiz a minha pesquisa, o doutorado em História, eu voltei o meu olhar para a primeira metade do século XX, de 1913 a 1956, que normalmente os estudiosos afirmam que é o primeiro momento em que o presbiterianismo ele chega no estado do Mato Grosso, ou pelo menos a perspectiva reformada chega naquele estado, trazendo um novo modo de compreender uma variedade de conceitos que já estavam presentes no nosso estado. Então, particularmente, eu dediquei-me a analisar quais foram as estratégias e as táticas dos missionários norte-americanos e depois dos missionários brasileiros que acabaram compartilhando o evangelho aqui no meu estado. Legal. E uma coisa que já ficou notório essa coisa ao longo dos programas, é que muitas vezes, antes dos missionários chegarem, um outro grupo foi importante para preparar, digamos assim, o caminho dos missionários, que é o grupo dos comportores, que eram pessoas que faziam comércio e acabavam também distribuindo Bíblias pelo interior do Brasil. Eles tiveram algum papel no estado do Mato Grosso? O que é que você pode nos falar? Sim, sem sombra de dúvidas. Quando você faz uma leitura do papel dessas pessoas, eu acho que isso é sempre importante. Eu tive a possibilidade de ter acesso também e acompanhar alguns programas, algumas entrevistas que vocês acabaram produzindo, quando a gente tem a possibilidade de lembrar que mesmo os leigos ou algumas pessoas que oficialmente não estavam realizando esse trabalho de plantio foram instrumentos importantes para que acontecesse um primeiro momento da comunicação do evangelho. Especificamente no estado do Mato Grosso, nós teremos uma pessoa que foi fundamental, que foi João Pedro Dias,
um empresário local que trouxe, de certa forma, os meios de comunicação telefônicos para o Mato Grosso e também a própria ideia de uma energia que estava sendo produzida, energia elétrica, que era produzida no estado do Mato Grosso. Ele é considerado como um dos grandes nomes que já vai começar a sedimentar, compartilhar o evangelho com folhetos, com bíblias, e se tornou uma referência, uma liderança local leiga, se nós podemos até afirmar um pastor leigo, que exercia essa forte influência. É importante compreender também que, além deste nome, outros nomes vão aparecer ao longo da história, porque eu fiz uma análise das 10 primeiras igrejas que foram plantadas no estado do Mato Grosso na Primeira República, ou pelo menos na metade do primeiro século. Então, eu fiz a análise dessas 10 comunidades e alguns nomes acabam aparecendo. E, na verdade, é uma variedade de nomes, mas quem vai ser o nome importante nessa trajetória de ampliar e sedimentar, de certa forma, lançando as primeiras sementes? João Pedro Dias, um cearense, chega em Mato Grosso em 1899, depois se casa, a sua esposa vai se chamar Josefa, acho que desse casamento eles têm uma filha, essa filha vai se transformar professora também numa das escolas que vai ser fundada também no estado do Mato Grosso. Legal. Então, assim como aconteceu no restante do país, a figura dos comportores acabou sendo uma figura importante. E a missão, os primeiros missionários que vão levar o presbiterianismo para essa região, eles passaram em outros estados, vieram direto dos Estados Unidos? Quais são os seus nomes? Ok. O primeiro deles, que vai ser pontualmente Franklin Graham, ele sai da Bahia, ele passa pela Bahia, passa por outros estados e chega até o estado do Mato Grosso. Mas já havia, por conta de João Pedro Dias, já havia um núcleo religioso, uma comunidade religiosa, não formada tal como nós temos a organização de uma igreja, na IPB, mas já havia um número de pessoas que tinham interesse e que já, de certa forma, tinha essa noção, já até mesmo uma profissão de fé, não sobre os critérios daquilo que normalmente nós temos, mas já havia uma fé evangélica no coração dessas pessoas. Então, ele consegue realizar esse trabalho em Cuiabá. Uma outra figura que vai ser muito importante também é o reverendo Philip Landes, que também vai desenvolver. Logo depois você tem um pastor brasileiro, que é o Alfredo Mariem, que caminha por Cuiabá, por Rondonópolis, por Rosário Oeste, por uma variedade de cidades que vão ampliando um pouco mais a comunicação do evangelho, a pregação do evangelho, e as pessoas vão tendo contato com o evangelho por meio desses missionários. Eu gostaria de mencionar um pouco mais o Philip Landes, porque ao chegar no estado do Mato Grosso, ele vai ser considerado como um dos professores importantes, porque ele começa a dar aula no Liceu Cuiabano e compartilha, é professor de língua inglesa, e ele começa a fazer um movimento de atravessamento, de contato com a comunidade cuiabana, e vai se tornar um referencial, tanto de fé quanto de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. E o irmão colocou que uma das suas... o principal foco, né, no início, na sua pesquisa sobre o início do presbiterianismo no Mato Grosso, foi um pouco a questão das estratégias. Pode falar um pouco mais sobre isso? O que é que o irmão percebeu em termos de estratégias, de métodos que os missionários usaram para o início do presbiterianismo nessa região? Ah, sim, com prazer. Quando eu optei por fazer a pesquisa, especificamente da implantação do protestantismo reformado no estado do Mato Grosso, a primeira pergunta que eu me fiz é: como é que eu posso, de alguma forma, dentro da Universidade Federal, apontar para um objeto de pesquisa que é importante e como é que nós podemos produzir um documento de natureza historiográfica e acadêmico que contemple, por exemplo, a história eclesiástica? E durante essa jornada de leitura eu tive contato com o jesuíta Michel de Certeau, naquele livro A Escrita da História. Neste livro, ele começa a falar um pouco sobre a operação historiográfica, e esta operação historiográfica me conduziu ao livro dele, A Invenção do Cotidiano, quando ele trabalha com duas categorias básicas, de estratégias e táticas.
afirmando que toda instituição ou de que todo lugar de poder utiliza estratégias, ou seja, modos de como alcançar um determinado local, e em determinados momentos, o local que está sendo conduzido por essas estratégias cria táticas, desvios. E isso, então, surgiu como um paradigma teórico para mim. Quais foram as estratégias e as táticas utilizadas por esses missionários? Quando eu fiz a leitura do material, tendo acesso às atas, eu fiz viagens por essas 10 cidades e tive contato com as atas, as primeiras atas de fundação dessas comunidades locais. Por isso, o meu recorte, ou a minha fonte, foi especificamente as atas. E na medida que eu fui tendo contato com essa documentação, foi possível perceber que esses missionários utilizaram como estratégia, primeiro, a comunicação do evangelho por meio da imprensa, depois, o alcance por meio dos hospitais e cuidando da saúde, e depois também a própria escola bíblica dominical como um caminho, e a ideia de que aquela fé, ela poderia produzir não apenas transformação na alma humana, mas ela poderia trazer benefícios e transformações para a sociedade de modo integral. Então, educação, saúde e imprensa foram 3 movimentos estratégicos que esses missionários acabaram utilizando para dizer, olha, a fé em Cristo ou a religião protestante, ela traz também transformações em diversas áreas da vida humana. E essa imprensa, o uso da imprensa era principalmente por meio de jornais próprios ou usavam jornais locais para... Num primeiro momento, eles utilizaram um jornal, só que eles construíram, aliás, eles criaram o jornal Pena Evangélica, porque havia o jornal A Cruz, que era um jornal de natureza católica, e nesse jornal havia ainda um embate por conta dos católicos que acusavam, por exemplo, essa nova fé. E aí eles criaram esse jornal como meio de respostas. Esses missionários, esses pastores, criam esse jornal para que ele pudesse, de alguma forma, ser um meio de comunicação, a fim de que eles pudessem explicar a natureza dessa fé, justificar e responder às supostas acusações que eram feitas ao longo dessa trajetória. Se não me engano, esse jornal teve a duração de 30, 40 anos. Esse material desse jornal está na UFMT, na Universidade Federal do Mato Grosso, no arquivo da Universidade Federal, e tem sido também objeto de estudo de muitos estudiosos ali. Aliás, de muitos não. Tem sido objeto de estudo de alguns estudiosos na região do Mato Grosso. E os hospitais que foram construídos, eu imagino que foram... eles ainda existem? Como é que estão essas instituições? Você vai ter, por exemplo, em Dourados, ainda há existência do hospital, no Mato Grosso do Sul, porque quando a gente faz a análise da implantação do protestantismo em Mato Grosso ainda não havia passado por aquela divisão entre Mato Grosso do Sul e assim por diante. Em Dourados ainda tem a existência de hospitais. Em Cuiabá houve a existência do hospital, mas hoje já não existe mais. E, basicamente, acho que Rosário Oeste também começou com um hospital muito pequeno, mas ele não existe também. Me parece, ao longo do que eu tive contato, o hospital ainda que continua, de certa forma, existindo com força em Dourados. Na região do Mato Grosso do Sul, esse movimento ele teve uma natureza mais duradoura. E ao lado dos hospitais, o que foi muito importante também em Cuiabá, foi a criação do Buriti, da Escola do Buriti. Essa escola existe ainda? Não existe? Essa escola existe, ela ficou parada durante um tempo. Ela surge como uma escola agrícola. Os rapazes eram enviados para lá, terminavam o ensino médio, era uma escola técnica agrícola. E, aliás, é até importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque grande parte da liderança política e econômica mato-grossense passou por essa escola. Ela era uma escola de natureza confessional, mas recebia diversos alunos que não precisavam ser eminentemente pessoas que faziam parte da igreja. Uma escola aberta, com uma confessionalidade cristã, e que foi formando com os valores cristãos e também com uma formação técnica esses alunos. De tal modo que, se não me engano,
alguns líderes políticos do nosso estado passaram também pelo Buriti. Ele teve um período de auge, uma região muito grande, e depois ele fechou durante um período e agora ele tem retornado, porque me parece que criaram uma associação, essa associação tem cuidado, e a própria Universidade Mackenzie agora está direcionando o seu olhar para o Buriti para começar a formar uma escola técnica para que haja, de fato, uma produção, pensando um pouco nesse cenário agropecuário, no plantio de soja, e uma variedade de coisas. Legal. Já o Colégio Mackenzie já tem a unidade de Castro, né? Que é um colégio agrícola, já tem a unidade lá em Castro. Tem uma escola técnica também. A escola dominical, o irmão mencionou, foi uma das ferramentas. E a escola dominical para adultos e crianças, já no seu início? Já no seu início, tendo um contato com as crianças, mas ampliando um pouco para essa formação dos adultos. E é fascinante perceber, como eu tinha compartilhado com você, porque a temática é estratégias e táticas. E uma das táticas, e aí isso foi uma das coisas importantes na pesquisa, é de que quando as pessoas iam experimentando Cristo como Salvador, iam tornando-se membros daquela comunidade local, você consegue perceber também a presença dos leigos na escola bíblica dominical, assumindo um protagonismo um pouco maior. Havia, de fato, os missionários, eles fundamentavam o exercício teológico, só que estes leigos começavam agora também a ganhar uma força de liderança na condução, fazendo com que isso pudesse ampliar um pouco mais para as crianças, para adultos, ou seja, há um movimento leigo por meio da escola bíblica dominical. E o que é que você pode nos falar mais, meu irmão, sobre as estratégias de recepção que você percebe nessa região, por parte das pessoas, né, que vão recebendo a influência do Evangelho? É perceptível que essas pessoas que recebem a influência do Evangelho, elas começam a perceber que esta fé, ela tem a capacidade de dialogar com o mundo. Em que sentido? No sentido mesmo de realizar aqueles mandatos específicos que nós aprendemos na teologia da aliança, na teologia do pacto. A ideia do cultivo, a ideia de atuar sobre a sociedade, desenvolver a sociedade, de compreender que Deus nos dá a capacidade de cultivar, de guardar. Então, você percebe que essas pessoas que recebem o Evangelho, elas estão também recebendo uma boa fundamentação teológica e confessional que permite com que elas tenham acesso, transformação da realidade. E isso também foi muito significativo para o estado do Mato Grosso, porque Mato Grosso estava vivendo uma transição do período monárquico para o período republicano. E havia, no Mato Grosso, um forte desejo de ver uma transformação sociopolítica, socioeconômica e sociocultural. Os mato-grossenses que aqui estavam tinham a expectativa e a esperança de que o Estado pudesse se transformar e crescer. E a religião que exercia domínio, de certa forma, não permitia, ou pelo menos não aguçava no imaginário e nas próprias crenças particulares, esse desejo de transformação, de avanço, de desenvolvimento, de liberdade. Por isso, de certa forma, os ideais republicanos, eles encontraram no protestantismo uma possibilidade de diálogo, uma abertura para compreender esse homem como um ser que cultiva, que produz. Então, isso também foi muito importante, porque Mato Grosso estava vivendo um tempo de busca por um novo tempo, de transformação dos seus ideais. E é curioso porque essa transição do Império para a República e o papel do protestantismo como uma religião vista como uma religião que trazia modernidade, trazia liberdade, trazia progresso, ela foi comum nas capitais. A gente costuma geralmente pensar nas capitais, mas você tem em outras regiões do Brasil, também no interior, não só na capital, mas também no interior, essa ligação entre o protestantismo e essa modernidade, né? É curioso perceber isso. E isso também aconteceu
por meio da educação, os métodos de educação, mas, digamos, para a época, considerados modernos, salas mistas, métodos mais modernos de educação ligados à pedagogia norte-americana. Então, a gente também pode perceber esse papel na educação, né, no estado do Mato Grosso. Sim, sim, evidente. Por exemplo, quando você pega a escola do Buriti e também outras escolas menores que foram desenvolvidas em outras regiões, em outros municípios, mas a grande escola que vai ter uma visibilidade no estado do Mato Grosso é a própria escola do Buriti, com essa formação técnica, com essa metodologia, com essa didática, com essa nova forma de perceber tanto o homem quanto a mulher como agentes que podem aprender, que podem ampliar um pouco mais a sua visão de mundo. E uma educação para o trabalho, né? Isso, exatamente. Uma educação que visa o desenvolvimento da realidade, o trabalho para a glória de Deus, não o trabalho como castigo, como muitas vezes, desde a tradição greco-romana, passando por toda a tradição também de uma filosofia católica, o trabalho foi perdendo esse lugar de importância e de devoção, de celebração, como se fosse apenas uma imposição, um castigo. E eu diria que também, por mais que nós tivéssemos essa questão dos hospitais, cuidando do corpo, uma reavaliação do corpo, o corpo também sendo valorizado, e não apenas o corpo, mas a ideia do amor que precisava ser compartilhado com pessoas que não tinham a possibilidade de ter qualidade de vida em termos de saúde. Então, esses hospitais também, além de olhar para o corpo, compreendendo que o corpo também faz parte da criação, mas um gesto de carinho, de amor, de sensibilidade com aqueles que não tinham acesso a uma vida de qualidade, né? Eu não sei, eu até não está na pauta, mas o irmão só responde se viu isso ou não viu. Porque esse trabalho com saúde também foi importante, e você tem campanhas até do governo nacional na primeira metade do século XX, medidas de saneamento, de saúde, não só de tratar doenças, mas de evitar doenças e cuidados sanitários. O protestantismo também ajudou nesse processo? Sim, Você chegou a ver alguma coisa? Sim, eu tive o contato com esse material e percebi, então, que essa consciência da saúde, do cuidado do corpo, da alimentação, todos esses elementos estão presentes, mas o que me aguçou mais aos olhos, a minha avaliação, foi esse gesto de caridade e de amor que estes missionários e algumas enfermeiras, eles acabavam revelando para com o ser humano. Essa dignidade que esse ser humano carrega por conta de uma fundamentação bíblica e teológica, que é a crença da imagem de Deus no homem, mesmo essa imagem imaculada, esse homem ainda deve ser tratado com atenção, com cuidado. Então, você percebe que essa fé consegue, de alguma forma ou de alguma maneira, ver essa integralidade da vida humana, e esses missionários conseguem revelar isso nas suas ações, no seu comportamento, no seu contato com as pessoas que ali estavam. Legal. Uma coisa que eu estou percebendo é que o irmão está levantando a bola na primeira vez aqui no canal, é essa relação, porque ao longo dos programas a gente viu outros médicos atuando em outras regiões, iniciativas de hospitais também no Centro-Oeste, em Goiás e tal, mas a gente não caiu a ficha, que o irmão levantou a bola, dessa questão de olhar para o ser humano como um ser integral, assim. Isso é muito interessante, perceber que o amor pelas pessoas não se limitava à expectativa eterna delas, era o foco, mas também a vida delas aqui, e a qualidade de vida, com questões ligadas à saúde e tal. Então, muito, muito interessante essa percepção. Acho que é uma coisa que cabe mais reflexões assim ao longo das pesquisas que possam aparecer daqui, ou de alguém que estiver assistindo, essa relação com o corpo, né? Uma teologia do corpo até, de uma perspectiva protestante e do cuidado de si, né? Eu acho fascinante mesmo a observação que você faz, porque em determinados momentos a nossa tendência natural, quando digo nossa tendência, em determinados momentos
um cristianismo que está, de fato, preocupado com essa mensagem salvífica, que é a essência daquilo que vivemos, mas em determinados momentos você consegue perceber que essa mensagem, esses missionários, eles conseguem trazer essa qualidade de vida para esses sujeitos. Por exemplo, como você bem observou, a ideia de que nas capitais, a ideia do desenvolvimento, e eu não consigo trazer com detalhes, mas quem faz uma pesquisa específica sobre a implantação do protestantismo em Cuiabá é o reverendo Sérgio Ribeiro, que também é um dos professores na Universidade Mackenzie. E ele também faz uma análise de como houve uma relação com os intelectuais mato-grossenses, como esses intelectuais mato-grossenses também tiveram, ou esses missionários tiveram um diálogo com esses intelectuais mato-grossenses, porque essa fé, de alguma forma, valorizava o ato de pensar, o ato de sentir, o corpo humano, e uma série de outras coisas. Então, acho que é fascinante a gente perceber essas coisas, mesmo ali em 1913, quando começou o movimento aqui. Desculpa, é só que vem aqui à mente, me lembrei agora, quando há uma questão também de trânsito, porque em Rondonópolis, que é a cidade em que eu fui criado desde a infância, o protestantismo chega porque a BR permitiu que houvesse um trânsito e essa cidade está em movimento e muitas pessoas, um movimento migratório que está acontecendo de uma cidade para outra, e isso trouxe também, por conta do desenvolvimento socioeconômico de Rondonópolis, esses protestantes que estão vindo também da região do Mato Grosso do Sul, eles vão para Rondonópolis porque está havendo um movimento de crescimento socioeconômico também. E aí a gente percebe a relação entre o desenvolvimento até em termos de infraestrutura da região e o protestantismo, digamos, seguindo esses passos, né? Seguindo essas trilhas, vendo as principais cidades e o acesso a elas, os serviços. É interessante você ver isso nas estratégias nas outras regiões, e isso aconteceu no Mato Grosso também. E uma coisa que a gente conversou antes aqui do programa, que o irmão colocou como um ponto, foi a questão da catequese. Como se deu essa questão no Mato Grosso? Esse processo de transmissão de uma nova fé para um povo que está conhecendo agora, digamos, a fé reformada. Se deu, de certa forma, num primeiro momento, sobre uma tensão, porque é importante compreender que a religião oficial do estado do Mato Grosso até aquele exato momento era o catolicismo. Havia também, de certa forma, o espiritismo. Eu li alguns artigos rápidos, o espiritismo já estava presente, algumas crenças afros estavam presentes, também já existia algum movimento, acho que, se não me engano, o movimento metodista estava presente, mas de forma muito ampla, o catolicismo ainda era a religião que detinha o monopólio, a influência política, a influência econômica. Então, primeiro se dá sobre os critérios da tensão, porque existem acusações pelo jornal A Cruz, agora eles criam o jornal A Pena Evangélica, que começa a responder, e ao mesmo tempo o veículo, e pode parecer estranho no primeiro momento, mas esses protestantes começam a ter atuações na sociedade e essas atuações começam a servir também de um testemunho acerca daquilo que a fé poderia produzir na própria história das pessoas que estão agora tendo essa experiência com ela. A Escola Bíblica Dominical, como um veículo cuidando dessas crianças, trabalhando com essas crianças, de certa forma, já começando aliado a esse movimento das escolas, com o processo de alfabetização, o cuidado do corpo, e também houve a questão dos próprios indígenas, porque começa-se a criar uma relação com esses indígenas, com o cuidado da saúde, com o processo de ter acesso a estes e melhorar a qualidade de vida deles. Mas, especificamente, a Escola Bíblica Dominical, o trabalho com crianças ampliando e chegando até os adultos. E pelo que o irmão percebeu nas atas da igreja, havia essa preocupação também
com os indígenas, havia um trabalho missionário com eles também. Sim, porque vai se ampliando, principalmente em Mato Grosso do Sul. Você vai encontrar em Mato Grosso do Sul agora a missão Kaiowá como reflexo disso, esse contato com esses indígenas, a possibilidade dessa fé que começa a permitir que esses indígenas tenham consciência da sua própria cultura, mas ao mesmo tempo que alguns elementos culturais não estavam, por exemplo, se desenvolvendo de acordo com a lógica do evangelho, que trazia também prejuízos para a vida humana, para a existência humana, para o conceito de significado que eles tinham, né? Mas havia, sim, esse movimento de aproximação, de compartilhar o evangelho com essas pessoas, de levar o evangelho para esse mundo. Lembrando que nós estamos falando do Centro-Oeste, e para alguns, ainda no imaginário mítico das pessoas, o Centro-Oeste é como se fosse o Eldorado, o mundo distante, onde as coisas estavam. E aí esses missionários, eles são movidos por essa paixão missionária. Nós precisamos compartilhar o evangelho em todos os locais e agora no centro do coração do país, né? Então, o Centro-Oeste ainda não era um mundo tão desenvolvido, de tal maneira que quando você faz uma leitura do Centro-Oeste hoje, você tem uma cultura agropecuária, o desenvolvimento da agricultura, a ideia da tecnologia, dos avanços tecnológicos, e agora que você tem as universidades, hoje nós temos muitas universidades, mas há 20 anos atrás, há 26 anos atrás, a presença de uma educação universitária era quase que inexistente, né? E quais foram as 10 cidades que o irmão pesquisou no início? Olha, as 10 cidades, Cuiabá, logo depois Rosário Oeste, Dom Aquino, Poxoréu, Guiratinga, Rondonópolis, Dourados, as outras duas, deixa eu ver se eu conseguiria abrir aqui a minha Elas estão perto uma da outra? São Não, são distantes. Tem aqui, olha, Cuiabá, Rosário Oeste, Guiratinga, Poxoréu, Dom Aquino, Rondonópolis, Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Corumbá. Essas foram as cidades. E essa pergunta é interessante porque o movimento começa do centro do Mato Grosso, da região central para a região sudeste do Mato Grosso. Começou desta forma o movimento e aí foi se desenvolvendo mais. Lembrando de que eu tive contato apenas com as 10 primeiras cidades e a documentação me levou a isto. Mas quando eu fiz uma análise, por exemplo, de Rosário Oeste, eu estava assim, depois que eu terminei o trabalho, falei, caramba, consegui ver coisas que não vi. E aí eu descobri um documento que em Rosário Oeste tinha cerca de 4 congregações e eu não tive acesso à documentação dessas congregações. Então, de certa forma, a gente tem que colocar assim, as 10 possíveis primeiras cidades, né, onde foi feita a organização, mas essas igrejas tiveram alguns trabalhos que eu não tive acesso. Eu fui ter, depois que a coisa, falei, caramba, essa ata me permitiu pensar que eu não tive acesso às congregações, esses pontos de pregações, eu tive acesso aos trabalhos mais oficiais, né? E essas igrejas mantêm seus arquivos mais ou menos organizados? Elas têm as atas ainda? Algumas, de modo geral, eu diria que 70% delas, 70% organizam. Mas eu tive a possibilidade, eu sou nascido em Poxoréu, numa cidadezinha do interior que era considerada a capital do diamante do estado do Mato Grosso. Eu nasci lá em 78, mas a minha família, eu sou de uma família de garimpeiros. E aí minha família toda foi para Rondonópolis, porque Rondonópolis estava em ascensão socioeconômica. E esta igreja de Poxoréu foi uma igreja muito forte na região. Ela plantou, por exemplo, a igreja que eu fui pastor, Jaciara, e ela também teve contato com o Dom Aquino. Hoje ela se transformou numa congregação presbiterial, numa congregação bem pequenininha no centro da cidade. Ela não avançou, porque a cidade hoje deve ter 15 mil habitantes, 12 mil habitantes. Pequena. Só que quando eu tive a possibilidade de ter acesso, a documentação estava em caixas, as caixas estavam molhadas, então, ao longo, me parece, eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas que essa falta de treinamento, né, para lidar com as fontes, o cuidado, a gente nunca imaginaria que essas atas poderiam ser a fonte de uma documentação futura, e foram, né?
Uhum. Mas acho que uns 30% de documentos desorganizados. E essas igrejas, eu ia fazer uma pergunta, eu acabei esquecendo. Essas igrejas, elas ainda existem, né? No caso, ou como congregação Existem. Existem. A igreja de Cuiabá, por exemplo, é uma igreja atuante. Você tem a igreja central de Rondonópolis, que também plantou as igrejas de Rondonópolis, todas elas nasceram como fruto do trabalho da própria igreja. Campo Grande e Dourado são duas igrejas também muito fortes. Guiratinga, numa cidade pequena, é uma das igrejas mais atuantes da nossa região. Se não me engano, hoje, teve uma época que ela estava com 350, 400 membros, e é uma cidade do interior, e é uma igreja pujante. O pastor está lá, se não me engano, há 35 anos. E o irmão, não sei se fez parte da sua pesquisa, porque você viu o início das igrejas. Mas foi logo o processo de saída, não saída, mas de chegada de pastores brasileiros no Mato Grosso, ou ficou muito tempo na mão, digamos assim, ou debaixo do trabalho dos missionários, sabe dizer-se? Eu diria que depois de 15 anos, talvez, forçando muito 20 anos, mas acho que de 10 a 15 anos, a partir de 10 anos, esses missionários brasileiros começaram a fazer essa atuação. Talvez de 15 a 20 anos eles começaram a participar desse processo todo. Mas, no primeiro momento, quem vai ser o grande nome que vai ter contato é o reverendo Philip Landes. Ele vai ser um grande referencial para a nossa região, tendo contato, plantando, ele esteve em Rondonópolis, vendo os terrenos e tudo mais. Legal. E acho que é isso. Acho que deu para a gente. Eu lembrei a pergunta que eu ia fazer. O irmão fez pesquisa nas atas, fez uso de alguma história oral também, ou não chegou a fazer? Não cheguei a fazer uso. Eu acabei optando pelas atas das igrejas, tive contato também com o jornal, para que eu pudesse fazer o levantamento, mas eu tentei compreender especificamente como é que essas narrativas nascem a partir das atas, como é que eles narraram o seu próprio nascimento, e, ao mesmo tempo, cada ata contava um pouco a história de como nasceu, como esse missionário chegou, quais foram as ações, e tive contato com os jornais também da época para compreender como é que se desenvolveu isto externamente. Legal, muito, muito bom. Então, é isso. Vamos caminhando para o final do programa. Foi muito legal ouvir sobre a história do presbiterianismo no Mato Grosso. Se eu for fazer sobre o Mato Grosso do Sul, vou ter que estar atento a essa questão da divisão do Estado, né, num determinado momento. Então, vou ter que pensar como é que eu faria isso, assim, tipo, se a gente conta a história junto até o momento e depois especificamente do Mato Grosso do Sul, vou pensar como é que faço esse programa sobre o Mato Grosso do Sul, eventualmente. Legal. E tem uma pergunta que eu costumo fazer no final dos programas, que tem sido muito legal, porque cada participante dá um pouco um tom assim pessoal, às vezes em comum, mas às vezes coisas bem específicas têm aparecido e bem interessantes. E a pergunta que eu costumo fazer no final dos programas, ao final dos programas, é por que é importante a gente conhecer a história da igreja? Então, é a pergunta que eu faço, pastor, por que é importante a gente conhecer a história da igreja? Olha, eu acredito que é importante porque a gente pode contemplar os modos e os meios como Deus atua através de pessoas tão diferentes. A gente sabe que o Deus é o Senhor da história, mas esse Deus que é o Senhor da história, ele utiliza pessoas para cada região, para cada perfil sociocultural, e como aquilo que não parece ter nenhuma lógica vai se costurando conforme essa logicidade do próprio Deus. Então, me emociona perceber que Deus ele trabalha na história utilizando personagens tão diferentes para o mesmo fim, que envolve o conhecimento da sua glória, do seu amor e do seu poder e assim por diante. Legal, muito bom. E tem alguma consideração, alguma coisa que a gente, consideração final, alguma coisa que a gente não falou, não perguntei, que você gostaria de falar do seu trabalho, da sua pesquisa,
ou sobre o assunto, né, especificamente. Gostaria de pontuar alguma coisa? Olha, eu gostaria de compartilhar, talvez não imediatamente conectado à pesquisa. Quando eu estava no seminário, um professor foi muito importante na minha formação, que talvez você também o conheça, que é o reverendo Wilson Santana. O Uhum. reverendo Wilson Santana foi muito importante na minha formação, porque eu não tinha muito olhar para o campo da história, eu sempre fui mais apaixonado pelo campo do hebraico e assim por diante. E aí as vivências com ele, me levando nos sebos, me apresentando livros para que eu pudesse pegar os livros, as fontes, para que eu pudesse sentir a sensação de que ia num sebo, ter contato com a literatura antiga. Aquilo foi assim de maneira meio que inconsciente me formando. Aí eu fiz a licenciatura em História. Falei, caramba, eu não sou um historiador por natureza, mas tem conteúdo aqui no meu estado e ninguém está explorando. E aí acho que eu queria compartilhar isso com todas as pessoas. A figura de um historiador nato, porque ele é um historiador nato, eu não me considero um historiador nato, eu me considero um curioso que, movido pelo meu professor, acabei me dedicando a este campo. Legal essa homenagem. E pretende publicar a tese? Foi publicada, foi Foi publicada. publicada? Ah, Foi legal. publicada. Foi publicada. Legal. Eu terminei em 2018, ficou como Religião, Estado e Cultura, implantação do protestantismo no estado do Mato Grosso. É possível achar ainda para comprar? Sim, sim, é possível achar, sim. Acho que na Amazon tem e está tudo lá. Vou procurar. Muito bom. Então, tá bom. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite, por dar essa aula tão legal. E um dos objetivos do canal e do programa é a gente poder ouvir um pouco sobre a história do presbiterianismo ao redor do Brasil. A gente está acostumado a ter muita publicação e muito destaque, vídeo e promoção da história do presbiterianismo nos grandes centros, né? Nos centros mais importantes, digamos, em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, claro, é importante que a gente conheça, mas a ideia é que o programa possa dar voz também a outras regiões, e a gente possa conhecer um pouquinho do presbiterianismo nesses lugares que às vezes a gente tem pouca informação sobre eles. E para mim tem sido, pessoalmente, por fazer as entrevistas e poder aprender com os irmãos que pesquisaram, são interessados pela história dessas regiões, poder conhecer um pouco mais. Então tem sido muito rico para mim perceber semelhanças, perceber especificidades. Então, para mim, tem sido muito bom. Então, agradeço por aceitar o convite. E se quiser e puder fazer uma despedida para quem está nos assistindo. Flávio, muito obrigado pela gentileza, pelo convite. Eu, quando tive contato com o canal, também fiquei muito feliz com essa possibilidade de ver esse presbiterianismo, ou pelo menos a fé reformada, se espalhando pelo mundo e a gente conhecendo um pouquinho de cada região. As pessoas que nos acompanham, que Deus continue abençoando suas histórias, e sempre é importante compartilhar esse conhecimento que aqui está. E, Flávio, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado a você que nos assistiu, e até o próximo programa. Nosso próximo programa, se Deus quiser, ele costuma acontecer de 15 em 15 dias, nós vamos tratar sobre a história do Seminário Presbiteriano do Sul, o mais antigo seminário da Igreja Presbiteriana de Campinas, da Igreja Presbiteriana do Brasil, que fica em Campinas, esse seminário. Vamos ter a entrevista, se Deus quiser, com o reverendo Carlos Machado, diretor do seminário. Eu espero fazer uma série, fazer um pouco da história de todos os nossos seminários. Se Deus quiser, vamos ter essa série. Então, até logo, até o próximo programa.